Economia com Juliana Rosa, hoje de rosa. Hoje é Juliana Rosa de rosa. Ô, Juliana Rosa de rosa, vem cá. Inflação a maior de quase mensal, né? Para o mês de abril, a maior de quase 30 anos, uma coisa assombrosa. Inflação é um problema mundial, não há a menor dúvida. Todos os países estão enfrentando a inflação. Mas eu dizia na abertura do programa que a inflação ela chega em cada país e atinge o país com a realidade que cada país tem. Por exemplo, choveu em Petrópolis. Se Petrópolis estivesse mais bem preparada para a chuva de Petrópolis não teria feito o estrago que fez. Então, a inflação no Brasil está fazendo um estrago brutal, fazendo os juros explodirem. E, no entanto, desemprego alto, crescimento baixo, estão aí. Esse é o nó que a gente enfrenta. Então, tem uma particularidade brasileira. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre, nós vamos ver esse número cair, porque, tomate 26% de aumento, cenoura 15% de aumento, o Fábio França deu uma notícia agora de uma queda brutal no consumo de vegetais e tal, porque o brasileiro não tem dinheiro e a coisa está muito complicada. Você tem uma notícia boa para dar? Você tem alguma coisa para falar que você diz assim, não, claro, estamos vivendo um momento ruim, mas calma que vem coisa boa aí. Olha, da cenoura e do tomate eu tenho boa notícia, né? Vamos tentar tirar alguma boa notícia, né, no meio do caos aí. Boa tarde para você, para o Fábio, boa tarde para você, ouvinte. Por que a cenoura e o tomate devem cair? Porque normalmente, começo de ano, legumes, frutas, verduras sobem de preço. É sazonal, né, como os economistas falam. E agora vai entrar num período em que a gente não tem tanta chuva, então o preço de cenoura que subiu 200%, mais que triplicou o preço da cenoura nos últimos 12 meses. Tomate, 100%. Até o pessoal faz aqueles memes, né, usando colar de tomate, né, porque realmente está inacreditável. Outro dia eu comprei 3, 4 cenourinhas, deu R$20. Então, agora deve baixar de preço, porque você tem uma melhora da oferta agrícola. Só que não voltam ao preço o preço que era antes dessa confusão inflacionária toda. Porque você imaginar que a inflação ela está sendo muito abastecida pelo combustível alto, né? Então, o custo de transporte desses alimentos, mesmo que você tenha uma situação agrícola melhor, o preço diminui um pouco, mas ele continua muito alto, não volta ao que era, porque para transportar a cenoura, o tomate, o frete está mais caro, então o transporte faz com que o preço chegue mais caro. Outra coisa é que os fertilizantes estão muito caros também. Então, para plantar a cenoura, o tomate, enfim, tudo, também está mais caro, porque a gente compra fertilizante, principalmente ali daquela região, ali Ucrânia, Rússia, e com a guerra teve uma redução brutal de oferta e com isso os preços internacionais dispararam, seja de petróleo, seja de fertilizantes e também de alimentos, né? Então, o que pode acontecer, né, e quando a gente olha aqui os números de hoje do IPCA 15, né, que é a prévia, até o dia 15 a coleta de preços, depois sai o IPCA fechado, que é o mês completo, a gente vê pressões que estão muito espalhadas, mas que estão concentradas ali principalmente em combustível e alimento. Combustível e alimento é 70% da inflação. E acaba contaminando o resto todo, claro, porque a inflação ela vai encarecendo, né, o custo do restaurante, né, o custo de outros itens aí do orçamento do brasileiro. Mas o que a gente vê é que, em função da guerra, o que pode acontecer agora? Cai cenoura e tomate, por exemplo, mas o que a gente já consegue ver aqui nesse número de hoje mesmo da inflação, pãozinho francês aumentou muito, de novo, aumentou quase 5% o pão. E isso é efeito do trigo, porque a Rússia é grande exportadora de trigo, né? É a maior exportadora de trigo. Então, por mais que a gente não compre trigo deles, a gente compra da Argentina, a cotação do trigo aumentou muito. Então, cai cenoura, cai tomate, mas sobe os derivados de trigo, as farinhas, pães, massas, sobem também, Eneg, a gente consegue já ver pelas coletas, óleo de soja, porque tem a ver também com essas commodities internacionais, não é só trigo, é milho, é soja, aí encarece, olha só como o negócio é cadeia, né? O franguinho come o milho e a soja, né? Então você vai comprar carne de frango, vai estar mais cara. O boi também, ele não come ração, mas em períodos de entre safra, como agora,
o boi tem que comer a ração. Aí encarece o leite também, né? Porque o leite vem do boi, da vaca lá que mas deixa eu te perguntar uma coisa. comendo ração cara. Olha o tamanho do problema. Pois é, mas deixa eu te perguntar uma coisa. A guerra é mundial. A guerra não é no Brasil. A guerra é mundial, ela atinge o mundo inteiro. O petróleo é um problema mundial. O preço do petróleo está subindo, não é no Brasil, né, no mundo inteiro. O preço dos fertilizantes está subindo no mundo inteiro. O preço do trigo está subindo no mundo inteiro. Todas as commodities sobem, não só no Brasil, sobem no mundo inteiro. Então, por isso que a gente tem uma realidade inflacionária em todo o planeta. Mas existem coisas que acontecem aqui e que não acontecem lá fora, né? Então, por exemplo, que era o que a gente falava aqui no começo do programa e que eu queria te ouvir. A taxa de desemprego nos Estados Unidos, e você falou isso aqui outro dia, 3,6, pleno emprego quase, né? México 3,7, o Canadá 5,3, a França que está um pouco mais alto, 7,4. Não vou falar da Espanha, que é um problema, é uma doença lá. Mas a gente tem uma taxa de desemprego alta pra caramba. A gente tem uma taxa de juros assombrosa. Os americanos aumentaram os juros agora para 1,75, 2%. A gente está com um juro de 13%. Vai para 13%. E aí? Então a inflação aqui produz novas doenças, que é a doença do juro, a doença do desemprego, a doença do não crescimento. E lá ela vem e produz um estrago, mas é muito mais concentrado, porque a economia continua a existir, a funcionar de alguma maneira. Aqui vem a doença da inflação e desarranja de um jeito mais violento. A impressão que dá é que o ciclone aqui faz um estrago maior, não? A gente tem um problema sério aqui no Brasil que se chama indexação, né, Oineg? Que é uma dificuldade a mais para trazer a inflação para baixo aqui no Brasil quando a gente compara com outros países. Pelo que eu converso muito com os economistas, essa questão da indexação é algo que é sério, porque como a gente tem um histórico de hiperinflação, a gente tem ainda culturalmente muitos preços que são reajustados com base na inflação passada. Aluguel, plano de saúde, escola, serviços em geral. E com isso a gente vai arrastando essa inflação passada para frente, diferente de como é nos Estados Unidos, por exemplo. Acabou ali, né? Você vai renegociar a partir da situação ali do momento, não tem um grau de indexação tão forte quanto tem aqui no Brasil. Então, para a gente é mais difícil puxar a inflação para baixo. Outra questão que é importante, que você está colocando, é que aqui no Brasil, embora a maior parte da inflação seja um fenômeno mundial, tanto é que o presidente do Banco Central, quando escreveu a cartinha no final do ano passado para explicar por que estava com a inflação muito alta, ele escreveu que 70% da inflação era culpa de preços internacionais. Então, a maior parte da nossa inflação é um fenômeno internacional. Mas a gente tem uma inflação mais alta do que a média mundial, não só pela indexação, mas porque a gente tem uma série de questões políticas que atrapalharam a nossa moeda no passado, né? A gente estava com um boom de commodities, normalmente quando esses produtos se valorizam, o nosso real se fortalece. E ano passado, com crise institucional, com a discussão do teto de gasto, né? Se ia romper a regra, se ia respeitar ou não a regra fiscal que dá previsibilidade de crescimento da dívida pública, a gente acabou colocando mais lenha nessa fogueira da inflação. E nesse momento, Eneg, o que eu estou ouvindo muito dos economistas o dólar voltou a subir. A gente estava vivendo um período de ajuda, né? O dólar tinha caído muito. E agora o que muita gente me fala a gente tem um fenômeno mundial, que o dólar está se valorizando no mundo todo com esse risco inflacionário, China com Covid, guerra, o Banco Central americano dizendo que vai subir os juros mais ainda. Então você tem um dólar que é valorizado no mundo todo. Mas agora o que muita gente também tem me citado é que vai encorpando a insegurança eleitoral. Agora com a briga do presidente com o Supremo Tribunal Federal, você cria ali também, né, entre os dois poderes, uma insegurança institucional que também coloca lenha nesse processo de perda de valor da nossa moeda. Ou seja, né, como você falou, a gente tem sempre algo a mais que piora a situação do Brasil. A gente tem menos crescimento, a gente tem mais desemprego, daí quando chega a onda, a gente
atropelado, né? A gente não tem estruturas para poder ajudar a população. O Eneg, eu estou de olho aqui nesse refis, falando em proteção da população, inflação e tal. O presidente do Sebrae falou que vai sair até sexta-feira, né? Muita pequena empresa está esperando para renegociar a dívida. O que eu acho que a gente tem que ficar de olho é em que medida o governo consegue ajudar a população nesse momento, como você falou, né? Que é o desemprego alto, que é um endividamento também muito alto, né, num processo de alta de juros. Então, é importante focar os recursos públicos no social nesse momento, para poder minimizar esse sofrimento todo, né? Economia, Juliana Rosa, de Rosa hoje, para quem está acompanhando pelas redes sociais pode ver, que volta a conversar com a gente amanhã. Valeu, Juliana, obrigado. Piada pronta, beijo. Valeu, Ju.